Bom Dia Saúde, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Ótima noite para você que acompanha a TV Bom Dia. Está no ar mais um programa Bom Dia Saúde, que é exibido todos os sábados às 19 horas, trazendo algum assunto de relevância para a sua saúde, como bem-estar, bons hábitos, hábitos alimentares, esportes, tudo em relação à sua saúde. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a fisioterapeuta Priscila Dalla Rosa, que vai falar um pouquinho para você sobre o que é fisioterapia. Boa noite, Priscila. Boa noite, Ragnara. Boa noite a todos os telespectadores da TV Bom Dia. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da fisioterapia, que é a profissão que eu escolhi. Qual que é a sua formação, Priscila? Então, eu me formei pela Universidade de Passo Fundo, minha graduação é pela Universidade de Passo Fundo. Eu também sou pós-graduada em fisioterapia traumato-ortopédica pela Faculdade Inspirar de Curitiba. Também tenho os cursos de formação no método Pilates, no método Neo Pilates e também no RPG, que é o método de reeducação postural global. E quais são as áreas que a fisioterapia atua, Priscila? Olha, dentro da fisioterapia nós temos várias áreas. Temos a neurologia, a fisioterapia neurológica, a fisioterapia cardiorrespiratória, a respiratória. São várias áreas. Dentro da fisioterapia neurológica, a gente atende pacientes que possuem algum distúrbio do sistema nervoso ou uma alteração do sistema nervoso central, que seja no cérebro, como uma paralisia cerebral, ou uma lesão medular, como uma ruptura total da medula, pacientes que sofreram AVC, dentro da fisioterapia neurológica. E também da respiratória, são pacientes que têm problemas pulmonares, e estão normalmente hospitalizados, ou também o tratamento acontece em casa, pacientes que possuem uma doença pulmonar crônica ou uma pneumonia, a gente consegue tratar. E tem outras áreas da fisio, como a cardio, a fisioterapia do trabalho também, que eu também atuo no Hospital Santa Terezinha como ginástica laboral, que também entra na fisioterapia do trabalho. E tem a fisioterapia estética também, tem várias áreas dentro da fisioterapia. E qual área que você atua além da do trabalho? Eu também atuo hoje na clínica com a fisioterapia traumato-ortopédica, que é a fisioterapia, Ragnara, de lesões, né? Lesões ou doenças que afetam o sistema locomotor, como tendinite, bursite, lesões musculares, rupturas de tendões, rupturas de ligamento, como também as osteoartrose, que são as degenerações de joelho, de quadril. Quando alguém faz cirurgia, por exemplo, pós-operatório, também daí é com você? Também é com a fisioterapia traumato-ortopédica. Pacientes que passaram procedimento por procedimentos cirúrgicos, como prótese de quadril, prótese de joelho, precisam da recuperação após o processo cirúrgico para ganhar de novo o movimento e a força. Ou pacientes que tiveram ruptura total dos ligamentos do joelho, dos ligamentos do ombro e também que tiveram traumas, como uma fratura. Então é fundamental todo esse acompanhamento da fisioterapia após a operação. Sim, sim. A fisioterapia é tão importante quanto o procedimento cirúrgico, porque após o procedimento cirúrgico, o paciente, ele perde força muscular, né? O músculo, ele fica fraco e também ele perde movimento
porque muitas das cirurgias, elas precisam ser imobilizadas. O paciente não pode descarregar o peso, não pode colocar o pé no chão, ou tem que ficar com o ombro engessado, o ombro engessado não, o cotovelo engessado, o ombro imobilizado, com tipóia, e a imobilização faz com que os músculos, eles fiquem rígidos e percam força. E por isso daí a fisioterapia é essencial para fazer com que o paciente volte suas atividades de vida, suas atividades de lazer, suas atividades de trabalho. Então a fisioterapia, ela é essencial. E para uma pessoa paraplégica também é muito importante a fisioterapia? Sim, a fisioterapia ela é importante na paraplegia, mas aí ela não entra na parte da orto e trauma. Ela entraria mais na fisioterapia neurológica, né? Que seria o fisioterapeuta que teria especialização na parte neurológica, que normalmente trata pacientes com um trauma total da medula. Então, essa neurológica também é uma das outras áreas de atuação que a fisioterapia tem, né? Isso, outras áreas de atuação. Que eu, no momento, não atuo na área neurológica, só na ortopedia e traumatologia. E fala um pouquinho desse método RPG pra gente, Priscila. O RPG, ele é um método que ele é específico para postura, né? Dentro das alterações posturais, a gente tem as escolioses, que são a coluna em S, ou a nossa coluna também, ela tem curvaturas. Ela tem curvaturas normais, que a gente chama de curvaturas fisiológicas. Quando essas curvaturas, elas se acentuam, a gente chama hipercifose ou hiperlordose, que é quando a pessoa ela começa a ficar um pouco mais curvada. Também alteração de ombro rodado, a cabeça também altera. Então, o RPG é para corrigir essas alterações. Tanto um recado para os pais que normalmente se começa a perceber as alterações como escoliose na adolescência, e é na adolescência que a gente deve tratar essas alterações ali na faixa etária, entre os 12 até antes do fechamento do crescimento. E essas alterações, Priscila, elas vêm acompanhadas de dores ou não? As alterações de coluna, sim, normalmente são acompanhadas de dores. Pode ser que não manifeste logo, né? Mas futuramente vai manifestar em algum momento. Futuramente vai manifestar. Sim, vai alterar todo o aparelho locomotor, né? Uma alteração de coluna, uma alteração postural. Mas a escoliose, muitas vezes o adolescente ele se queixa, mas às vezes ela é silenciosa, como tu falou, e aí os pais acabam não percebendo, ou uma pessoa que está desenvolvendo uma cifose ou uma hiperlordose acaba percebendo assim até numa diferença da roupa, uma calça mais curta, mas nem sempre ela é acompanhada de dor. E com o acompanhamento da fisioterapia, é possível corrigir 100% ou não? A fisioterapia no RPG, ela é um coadjuvante. Por exemplo, a escoliose, ela é progressiva. Então, se ela não é tratada, esse paciente, ele pode vir a ter até uma alteração pulmonar, né? Se a escoliose continuar evoluindo. Então, o método, ele ajuda tanto na correção, como para prevenir que não evolua. Agora, dentro das cifoses, das alterações posturais, o objetivo do RPG é fazer com que a pessoa ganhe consciência e ela consiga se corrigir. Mas tem algumas alterações, que nem eu te falei, que depois passou da faixa etária do crescimento, eu consigo amenizar, mas não consigo corrigir 100%. E quanto tempo demora uma sessão de RPG e quantas vezes a pessoa precisa fazer? O RPG, ele é indicado uma vez por semana, porque dentro desses outros dias, a técnica ela continua agindo, porque ela age nas fáscias musculares, que é aquele tecido que recobre o músculo, aquele tecidinho branco que a gente vê, assim, até na carne, assim, é esse tecidinho que o RPG atua. Então, ele continua atuando por um período nessa fáscia,
Então, o RPG é indicado uma vez por semana e a média da sessão duraria em torno de 1 hora. E vamos falar assim um pouquinho para fechar o nosso assunto sobre a ginástica laboral que você falou que atua também. Sim. Então, a ginástica laboral, como eu tinha te falado, ela entra dentro da fisioterapia do trabalho. As empresas normalmente contratam o profissional, tanto de educação física como o fisioterapeuta, para proporcionar para o seu funcionário uma ginástica laboral. Que é essa ginástica? São métodos tanto de alongamento, fortalecimento muscular e também uma avaliação prévia para ver qual tipo de movimento que o funcionário ele exerce, para ver se esse movimento, essa atividade laboral pode vir a causar alguma lesão. Então, ela, na verdade, ela é uma fisioterapia preventiva. O objetivo dela é que o funcionário não desenvolva nenhuma doença ortopédica, que são as consideradas LER e DORT, que são doenças ocupacionais. Então, o objetivo da fisioterapia no trabalho é evitar que essas doenças se desenvolvam. Por isso é tão importante que as empresas coloquem um profissional especializado para trabalhar com seus funcionários. Porque a maioria dos trabalhadores também realiza muitos movimentos repetitivos, né? Isso pode desencadear algumas coisas? Normalmente, nos movimentos repetitivos é que o trabalhador acaba se machucando e daí também leva ao afastamento desse trabalhador, né? E então, por isso que daí a fisioterapia a gente consegue avaliar se aquele movimento ele é lesivo e evitar que esse trabalhador venha se machucar. Por isso também que as empresas hoje fazem rodízio, né? Uhum. Então tá bom, Priscila, muito obrigada pela sua participação. Você pode olhar aqui para a câmera e falar também o seu endereço, para quem quiser te procurar, seu telefone, páginas no Facebook, para quem quiser fazer uma consulta então com você. É um prazer, então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o teu convite, Ragnara. Hoje eu atuo, então, com essas áreas da fisioterapia na Clínica de Fraturas, que fica na Rua Passo Fundo, 456. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber mais sobre a fisioterapia, podem me encontrar lá. Este foi mais um programa Bom Dia Saúde, onde hoje a gente falou um pouquinho da importância da fisioterapia. Na semana que vem, nos encontramos novamente. Um ótimo domingo para você e até lá!